Olá, boa tarde a todas as pessoas presentes, sejam bem-vindas. Obrigada por se juntarem a nós neste evento paralelo, intitulado Perspectivas da Comunidade Afro-Brasileira diretamente afetada pela violência policial no Brasil. Para essa sessão, teremos interpretação em inglês e português. For this session, we have simultaneous interpretation in English and Portuguese. Queremos também lembrá-los que teremos uma pessoa da equipe, Francisco, tirando fotos e vídeos do evento. Este evento paralelo foi organizado pelo International Service for Human Rights, a Coalizão Antirracismo das Nações Unidas, UNARC, o Instituto Raça e Igualdade, a Coalizão Negra por Direitos, as Mães de Manguinho, Mães da Bahia, Coletivo de Familiares de Vítimas do Terrorismo do Estado Brasileiro, e como co-patrocinadores temos a Ulster University e a Associação para a Prevenção da Tortura, APT. Meu nome é Nayara Cari Silva Santos, sou coordenadora da UNARC e fiz parte da equipe organizadora das audiências da sociedade civil durante a visita do mecanismo EMBLER, que é o Mecanismo de Especialistas para o Avanço da Justiça e Igualdade Racial no contexto da aplicação da lei, conhecido como EMBLER, ao Brasil, que ocorreu entre 27 de novembro e 8 de dezembro de 2023. Durante a visita, sem precedentes, o mecanismo se reuniu com mais de 100 pessoas diretamente afetadas pela violência policial contra africanos e afrodescendentes no Brasil. O EMBLER também visitou 5 cidades brasileiras, Salvador, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro e a capital, Brasília, com o objetivo de investigar os motivadores e os impactos do racismo sistêmico na violação de direitos humanos na aplicação da lei contra pessoas negras. Hoje, após a apresentação de ontem do relatório altamente aguardado do EMBLER sobre o Brasil, ouviremos mulheres negras defensoras dos direitos humanos que são diretamente afetadas e compartilharão suas experiências pessoais com o racismo estrutural no Brasil. Compartilharão o que está acontecendo de forma mais ampla em sua região, sobre os movimentos negros e o ativismo no país em relação a esta questão e algumas das soluções que comunidades negras no Brasil buscam, especialmente os familiares de vítimas, que estão buscando e pedindo. Nesse contexto, somos guiadas pelas seguintes perguntas. O que pode ser feito em nível internacional para alcançar a verdadeira liberdade negra? E qual é a perspectiva e o papel do EMBLER para abordar e erradicar essas violações de direitos humanos? Gostaríamos, então, de homenagear, agradecer e dar as boas-vindas às participantes dessa mesa e a todos aqui presentes. Isis Alves, do Instituto Raça e Igualdade, que moderará a discussão. As defensoras dos direitos humanos do Brasil, Maria José Menezes e Ana Paula Oliveira. E mais tarde, a ex-juíza Aquaquen Kenya, presidente do EMBLER. Meu agradecimento da minha fala aqui vem em nome dos meus colegas da equipe do Brasil, do Instituto Raça e Igualdade, que não puderam estar aqui hoje, mas que participaram ativamente da visita do EMBLER, que entendem o quão primordial é que vocês sejam as pessoas ouvidas diretamente. Eu vou passar então agora a fala, nesse espírito, para a Ana Paula Oliveira, uma mulher negra da favela de Manguinhos, mãe de Jonathan de Oliveira Lima, vítima fatal da violência policial no Rio de Janeiro, formada em pedagogia, defensora dos direitos humanos, cofundadora e coordenadora do Movimento de Mães de Manguinhos e membro do Fórum Social de Manguinhos. Seu grito inspira muitas mulheres negras a se levantarem contra o genocídio do povo negro nas favelas e periferias do Brasil. Ana, estamos aqui para te ouvir. Boa tarde a todos. Quero agradecer pela oportunidade de poder estar aqui hoje. E eu sou Ana Paula Oliveira, eu sou nascida e criada na favela de Manguinhos, uma favela que fica situada na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou mãe de 2 filhos, Jonathan e Maria Paula. Jonathan tinha apenas 19 anos quando foi assassinado com um tiro nas costas por um policial militar na favela de Manguinhos.
E desde então a minha vida mudou completamente. No primeiro momento eu achei que eu fosse morrer, porque eu não sabia como, não imaginava a minha vida sem um pedaço de mim, que é o meu filho. E no dia 14 de maio de 2014, meu filho tinha acabado de sair da nossa casa com a namorada dele. Uma travessa de pavê, que é um doce, para levar para minha mãe. E ele ia levar a namorada em casa. Ele saiu de casa, lindo, alegre, me deu um beijo que eu nunca iria imaginar que seria o último beijo que eu receberia do meu filho. E Jonathan não voltou mais. Eu tive que me despedir do meu filho, vê-lo pela última vez no dia 15 de maio de 2014, quando foi o sepultamento dele. E o que aconteceu naquele dia 14 de maio foi que ele passou na casa da avó, deixou o doce que eu tinha pedido para ele deixar na casa da avó, que era caminho para a casa da namorada. Ele foi na casa da namorada, deixou a namorada em casa e ao sair ele passou numa rua em Manguinhos, onde estava acontecendo uma confusão entre um grupo de policiais que já eram conhecidos na região, justamente por fazerem abordagens agressivas, por hostilizarem os moradores daquele lugar. E havia uma confusão. Fato é que tiveram vários disparos e um dos disparos atingiu o Jonathan na região das costas. Ele foi socorrido por moradores, né, numa tentativa de socorro, levaram ele para a unidade de saúde mais próxima, mas ele já chegou sem vida. Me ligaram, pediram para eu ir até a unidade de saúde, dizendo que ele tinha sofrido um acidente. Mas quando eu cheguei à unidade de saúde, eu tive a informação de que o meu filho tinha levado um tiro e não havia resistido ao ferimento. Ele teve hemorragia interna. Mas ali, ao receber essa notícia, eu ainda não acreditava, né? Que aquilo estava acontecendo. Porque meu filho saiu de casa cheio de vida. E eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo, era inacreditável. Enfim. E a partir dali, quando o meu cunhado vai até a delegacia para fazer um boletim de ocorrência, isso porque ele foi orientado pela assistente social da unidade de saúde, onde o Jonathan já chegou praticamente sem vida. Primeiro, a profissional de saúde perguntou se o Jonathan tinha algum envolvimento com crime. E a partir da resposta negativa, ela orientou a ir até uma unidade, uma delegacia e fazer um registro de ocorrência. E chegando na delegacia, ele foi orientado a buscar testemunhas. E é nesse momento, que a minha irmã vai até o local onde o Jonathan havia sido baleado e encontra várias mulheres muito revoltadas e decididas a falar o que viram. Chegando na delegacia, os policiais envolvidos na morte do Jonathan estavam lá, tentando registrar um auto de resistência. E aí começa
uma luta, que é uma luta que, infelizmente, tem se tornado rotina na vida de muitas mulheres pretas, pobres, faveladas, periféricas como eu, que têm seus filhos assassinados pelo braço armado do Estado e criminalizados. Porque para a polícia não basta apenas matar o corpo, tem que desumanizar essas vítimas, tem que criminalizar essas vítimas. E eu, como tantas outras mães, não tive direito ao luto, porque eu precisei me jogar numa luta que já dura 10 anos, em busca da verdade, em busca de preservar a memória do meu filho, porque para toda mulher preta, mãe, moradora de favela e periferia, não é fácil criar um filho. E esse mesmo Estado que não nos dá nenhum apoio, nenhum subsídio para criarmos nossos filhos, é o mesmo Estado que viola todos os direitos dos nossos filhos, principalmente o direito à vida. E para mim, eu senti como se fosse um segundo assassinato. Mataram o corpo do meu filho, estavam ali, continuam, há 10 anos, criminalizando o Jonathan. É o que a polícia sempre faz, mata e criminaliza na tentativa de se safar de uma responsabilização, na tentativa de ter o apoio também da sociedade. Infelizmente, vivemos num país onde as práticas racistas são comuns, já estão enraizadas na cultura, e a gente vê, isso acontecer a todo momento. A partir do momento que encontramos as testemunhas do que havia ocorrido com Jonathan, todas mulheres, foram para a delegacia, e a partir daí o caso do Jonathan ganha um outro rumo, diferente das centenas, milhares de casos de homicídios cometidos pela polícia, onde não acontece nenhuma investigação. Os casos são arquivados ainda na delegacia. Teve investigação por conta da minha luta, da luta de outras mulheres. E um ano depois, aconteceu a primeira audiência do caso. O caso foi encaminhado para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu me enchi de esperanças achando que naquele lugar eu fosse encontrar justiça. Eu não conhecia as práticas desse sistema, eu nunca tinha entrado num tribunal de justiça, então aquilo tudo era muito novo para mim. Mas eu fui com muita esperança de que após um ano eu fosse encontrar justiça. E o que eu encontrei naquele lugar, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foi mais criminalização. Criminalização da vítima, criminalização da pobreza. E todas as vezes que eu entro naquele lugar, eu saio mais adoecida. 10 anos depois, esse ano aconteceu o julgamento do policial que assassinou meu filho com um tiro nas costas. Foram 2 dias de julgamento, 5 e 6 de março. E o tribunal do júri entendeu que um policial que atirou, que fez 7 disparos, um disparo atingiu meu filho. Importante destacar que esse mesmo policial, Alessandro Marcelino de Souza,
ele já havia sido preso, acusado de envolvimento em outros homicídios, em 2013. Acusado de crimes contra a vida de outros jovens. Acusado de 3 tentativas de homicídio. E onde estava o Tribunal de Justiça? Porque não é só o policial que aperta o gatilho que deve ser responsabilizado, mas o sistema de justiça como um todo, o Ministério Público, todo o sistema de justiça, ele é responsável pelo sangue dos nossos filhos que é derramado todos os dias. Ontem, hoje no caso, deveria acontecer o julgamento, a análise de um pedido de um recurso feito pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Porque eu, enquanto mãe, não aceito a resposta do júri que aconteceu em 6 de março deste ano, onde o entendimento da justiça foi que o policial não teve a intenção de matar um jovem totalmente indefeso, desarmado, com um tiro nas costas. Eu não aceito isso. Enquanto eu respirar nesse mundo, eu vou lutar pelo mínimo, que é a justiça, que é a responsabilização de todas as pessoas que tiraram a vida do meu filho. Então, sempre falo que a justiça, para mim, para Ruth, para milhares de mães, ela nunca vai acontecer, porque não vão poder devolver nossos filhos. Mas a gente luta para que não aconteça com outros filhos, para que não aconteça com outras mães que tenham que passar e sentir a mesma dor que nós sentimos. Ainda em 2014, após o assassinato do Jonathan, uma das principais testemunhas do caso foi a Fátima Pinho, mãe de Paulo Roberto, de apenas 18 anos, que em 2013, em Manguinhos, foi espancado até a morte por policiais. Fátima acaba se tornando a principal testemunha do assassinato do Jonathan, apenas 7 meses após o assassinato do seu filho Paulo Roberto. Agora, no dia 17 de outubro, completará 11 anos do assassinato do Paulo Roberto. E não esqueceremos. E é a partir desse encontro de 2 mulheres, mães pretas de favela, tiveram seus filhos assassinados pelo Estado, que acontece o movimento das mães de Manguinhos. Movimento esse que se baseia em acolher e também fazer formação política com outras mães e familiares de vítimas da violência do Estado. É isso. Obrigada. Obrigada, Ana, pela sua fala. Acho que todo mundo aqui nessa sala se sente movido pela emoção, mas também pela revolta com toda essa crueldade e injustiça que Jonathan, mas também tantas outras vítimas da violência policial no Brasil passam, né? Que essa justiça, ainda que mínima que você fala, ela possa ser feita, mas com certeza as mães unidas e organizadas precisam continuar cada vez mais a serem ouvidas, porque tem muito a dizer e a ensinar. Me desculpem, eu esqueci de falar que a análise do recurso que estava marcado para hoje no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi tirado de pauta, foi adiado, porque
simplesmente o Tribunal de Justiça não notificou o advogado do réu que haveria a análise desse recurso hoje. Enfim, sistema de justiça sendo sistema de justiça. Eu vou passar então agora a palavra para a Zezé Menezes, ativista do movimento social negro e do movimento de mulheres negras no Brasil, atuando na produção e implementação de políticas públicas que permitam às populações afrodescendentes alcançar a cidadania plena. Ela é cofundadora da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, é ativista da Coalizão Negra por Direitos, rede que atualmente conta com 293 organizações negras e aliadas na luta antirracista. É bióloga, mestre em Patologia Humana pela Universidade Federal da Bahia e pela Fundação Oswaldo Cruz e atualmente é doutoranda na Universidade Federal do ABC. Zezé, você tem a palavra. Bom, boa tarde a todas, todos e todas. Para mim é uma imensa honra estar sentada nessa mesa com essas mulheres. Acho que emocionada como todos aqui nessa sala. E uma representação da sociedade civil e o quanto é importante a escuta da sociedade civil nesses espaços. E a sociedade civil tem que participar cada vez mais, tem que ser cada vez mais escutada, mas também que as suas propostas sejam atendidas. Ontem completou 32 anos de uma das maiores chacinas que aconteceu, provocado pelo Estado brasileiro, que é chamada o massacre do Carandiru, quando oficialmente 111 presos, que estavam no sistema prisional, sob a custódia do Estado brasileiro, foram assassinados duramente, numa repressão policial. O que aconteceu com aqueles homens desarmados foi uma das maiores violações de direitos humanos que o meu país, que o Estado brasileiro cometeu contra essa população. Eram homens negros na sua imensa maioria, pobres, de baixa escolarização. E esse é o perfil da população carcerária do Brasil. O Brasil é o terceiro país no número de pessoas encarceradas. Mas quando nós olhamos esses dados e nós desagregamos esses dados, nós olhamos que esses prisioneiros são mais de 90% homens, uma desproporcionalidade de homens negros, pobres, periféricos, com baixa escolarização e com pouquíssimo ou sem acesso ao sistema de justiça. Nós temos mais de 800 mil pessoas no sistema carcerário no Brasil. Isso é um absurdo. Se nós pegarmos esses dados por população, o Brasil passa a ser o segundo país com o maior número de pessoas, proporcionalmente com o maior número de pessoas encarceradas. E é essa população, é esse perfil que está sendo desumanizado. A pergunta é, qual é a nossa perspectiva da população afro-brasileira diretamente afetada pela violência policial no Brasil? Sermos humanizados. Esses horrores acontecem porque nós não alcançamos ainda a nossa humanização. Nós ainda não somos considerados pessoas humanas. A morte de um jovem ou de uma jovem negra no Brasil ainda é visto com naturalidade, embora o país não tenha oficialmente decretado a pena capital, pena de morte. Mas isso é naturalizado dentro da nossa sociedade e é uma das grandes lutas que o movimento social negro faz, humanizar. Enquanto nós não humanizarmos, enquanto a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, não nos vermos enquanto seres humanos, seres de direito, nós não teremos acesso à justiça, seremos tratados como
seres de segunda categoria, um legado do colonialismo e do escravagismo, do sistema de escravização que perpetuou, que durou no país quase 400 anos. O Brasil foi o último país nas Américas a oficialmente acabar com o tráfico de pessoas africanas e seus descendentes. Então, essa desumanização nesse sistema é a base de tudo isso. Nossa luta é pela nossa humanização. Em 2006, houve uma outra chacina muito grande, que é o chamado Crimes de Maio, onde, por uma forma de punição à população pobre pelo assassinato de um policial, essas incursões são sempre punitivas, e acontece quando acontece uma morte de um policial. A polícia mata indiscriminadamente pessoas mais periféricas, pretas, principalmente jovens. Foram mortas mais de 400 pessoas periféricas. Então, é um sistema muito cruel, extremamente cruel, e a nossa luta é pela humanização, mas também da população negra, mas também pelo protagonismo, pelas vozes dessa população, e é por isso que nós estamos aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Zezé. É uma honra poder escutar essa sua fala, né? E também destacar o seu histórico, trabalho histórico, né, na luta antirracista no Brasil, e também a sua atuação, também queria destacar, crucial durante a visita do Emler no Brasil. Eu queria só, antes de começar a passar a palavra para o nosso especialista do Emler aqui presente, só fazer um lembrete que para quem está escutando o áudio até agora em português, no canal 2, no canal 6, vocês vão poder ouvir a interpretação em português. E passando então, né, a perspectiva de um mecanismo internacional de direitos humanos, é um prazer contar aqui com a presença da presidente do Emler, a senhora Ekuia Quenya, que é ex-juíza e atuou como primeira vice-presidente do Tribunal Penal Internacional e como membro do Comitê das Nações Unidas para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, CEDAW. É advogada e procuradora da Suprema Corte de Gana e tem ampla experiência como procuradora, advogada e professora de Direito. Ela foi a primeira professora de Direito e a primeira reitora da Faculdade de Direito da Universidade de Gana. Foi professora visitante na Universidade de Leiden, na Holanda, na Imo State University, na Nigéria, na Temple Law School, na Northwestern University, na Pennsylvania State University, nos Estados Unidos da América. Ela é formada em Direito pela Universidade de Gana e pela Universidade de Oxford. Por favor, senhora Quenya, a palavra é sua. I feel very honored to be among you today. I have the opportunity to present endless perspectives that are hearing these important testimonies. These testimonies are so moving, and I don't think I should even be speaking at all. Many concerning issues that have been raised are also reflected in the Brazil report that the expert mechanism has prepared, which I presented yesterday to the Human Rights Council. The report has been translated into Portuguese, and you can find it on the EMLA website. EMLA visited Brazil at the end of last year, and there, when my colleagues met numerous state and non-state actors and listened to 117 testimonies of victims and relatives. I want to emphasize how grateful we are to them and to you for sharing these stories with us. Just as I'm grateful for you today. As a direct consequence of systemic racism, Afro-Brazilians are disproportionately impacted by police violence. Harmful stereotypes associating blackness with criminality, combined with Brazil's current war on crime and war on drugs, lead to racial
racial profiling, and militarized interventions in favelas and other marginalized neighborhoods. This systemic racism also leads to underrepresentation of people of African descent in criminal detention, a proportion that has been increasing alongside with a general increase in the prison population. And too often, racism often leads to violence, serious injuries, or even death, as we have heard here. Concretely, Afro-Brazilians are 3 times more likely to be killed by police. During the visit, the mechanism received heartbreaking accounts of men killed by the police, mainly young men living in impoverished areas. These acts of violence are part of a deeply rooted, alarming pattern indicative of a systemic problem. During the visit, the mechanism repeatedly heard about the lack of accountability for these human rights violations. The prevailing impunity is exacerbated by retaliation and intimidation against witnesses, victims, and their relatives, very often female relatives. One major issue is the lack of independent oversight body in investigations. Other factors that exacerbate police violence include an institutional culture based on repression, violence, toxic masculinity, and the normalization of using military equipment by law enforcement agencies. One important point raised in the report is the right of victims to redress, to insist that any support provided must be victim-centered, which means prioritizing the needs, preferences, and safety of the victims and avoid re-traumatization. As time is limited, I will conclude by listing a few specific recommendations to Brazil from the report. Brazil is supposed to be established by law a national civilian oversight body to law enforcement. Establish national mandatory use of body-worn cameras for law enforcement officials. It's very important that this is done so that real evidence in real time can be collected. The generalized normalization of military techniques and equipment in law enforcement has to end. The nation has to adopt a national law on the use of force that complies with international human rights standards. Ensure that racial profiling is clearly defined and prohibited by law, and investigate all allegations of police brutalities and prosecute the perpetrators accordingly. Ensure accountability by holding superiors with command responsibility accountable for these violations. Guarantee the victim's right to reparations, notably by establishing by law a well-resourced, specialized, victim-centered, independent mechanism, specifically designed to support affected individuals and communities. Finally, I want to emphasize that while the publication of this report is an important milestone, it is not the end of our work. We must now ensure that the report is promoted, discussed, and acted upon. The support of civil society in the approval process is very important. Thank you for your attention. Muito obrigada. Obrigada, senhora Aqua. Obrigada a todas as pessoas presentes, aos intérpretes pela facilitação da conversa e agradecemos também ao Emler pelo relatório muito importante apresentado. Esperamos que o Estado brasileiro cumpra as importantes recomendações feitas no que diz respeito às violações de direitos humanos contra a população negra através da brutalidade policial. Além disso, que ouçam verdadeiramente as demandas da sociedade civil e, sobretudo, das pessoas negras defensoras dos direitos humanos e dos movimentos de mães de vítimas para alcançar verdadeiras mudanças. Agora, passo a palavra final para Ana Paula e, posteriormente,
para o fechamento deste evento paralelo. Mais uma vez agradecer estar aqui e é isso, pedir também, né, para que a gente pense medidas para que o Brasil cumpra com as recomendações, né, feitas pelo relatório da Emily, a partir das denúncias de várias mães e familiares de vítimas da violência de Estado, né, e com foco principal na reparação, mas também no cuidado, né, psicossocial das mães e familiares de vítimas. Pensar também formas de que haja uma responsabilização, né, dos agentes de Estado, do Estado em geral, né, pelos assassinatos dessas vítimas. É isso. Muito obrigada a todas as pessoas. Encerramos este evento.